Ah, dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? Era bolo de cenoura, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Eu te mando as receitas, viu? Porque saúde aproxima. Apvida. Saúde pra valer. Ei você, leitor, leitora do Portal da Holanda. Eu sou Humberto Amorim. E hoje eu retorno, quinta-feira, eu retorno para conversar com mais um representante, legítimo representante do povo da cidade de Manaus na Câmara Municipal, o vereador William Alemão. Mas eu o conheço, ele é meu amigo, como William Lauschner. E a minha amizade com ele começou através do pai dele, Luiz Lauschner. Aí depois... Rei do Baião, inclusive, Luiz Gonzaga. Rei do Gonzaga. Olha aí, tá vendo? Então eu e o Lauschner, nós somos amigos. E hoje ele vem como representante do povo da cidade de Manaus se integrar ao projeto da Hora do H, que é entrevistar todos os vereadores da Câmara Municipal de Manaus. Vários vereadores, eu acho que 5 vereadores já passaram por aqui. Eu tenho todo o tempo que eu preciso para entrevistar os vereadores. E ele ainda tem um tempão de mandato para conversar comigo. E Inclusive, eu aceito várias vezes, não tem problema. Eu aceito voltar várias vezes, já não tem problema. Tá vendo? Já quer voltar aqui. Nem começou, mas a gente já fica na expectativa. Então é o seguinte, o Lauschner veio conversar com a gente, o vereador, ele é do Partido Cidadania e é conhecido em Manaus pelos seus eleitores e pelos seus amigos como o grande vereador William Alemão. Gostei do grande. Viu? Acho que é para o tamanho, né? Olha aí, tá vendo? Eu estou cumprindo a risca o que meus olhos estão vendo. Mas é o seguinte, nós vamos fazer uma entrevista muito descontraída, muito solta. Nós estamos se preparando aqui para o fim de semana e o William vem conversar sobre o início dessa grande experiência política na vida dele. Ele é vereador de primeira viagem. Então, bora conversar? E outra coisa que muita gente sabe em Manaus, mas quem não mora em Manaus não sabe. O William é um grande empresário da noite. Ele comandava, eu não sei se ele continua comandando, mas ele comandava há muitos anos os grandes instantes de rock inesquecíveis lá no Porão do Alemão. Entenderam? E aqui em Manaus é um cara que tem tudo a ver com o que acontece de bom depois das 18 horas. Agora ele está indo trabalhar bem cedinho para defender os interesses do povo. Agora é 5h30 da manhã no ar. 5h30 da manhã no ar. Olha ele que falou isso. Falando um pouco dessa sinergia, lembrando, tá? Vou vender um peixe? Pode? Claro, lá? Claro. Lembrando que agora, terça-feira, é Dia Internacional do Rock. Dia 13 de julho. Tá vendo só? Olha só, eu sabia que você fez de propósito. De propósito, né, William? Eu acho que e outra coisa, o William me revelou, minha gente, ele ainda nem falou e a gente já tá, né? O William me revelou uma vez, eu fiz uma live lá no Porão do Alemão, ele me revelou uma coisa fantástica sobre a noite de Manaus. Ele me disse, Humberto, em Manaus existem mais de 100 bandas de rock. Você lembra que você falou isso pra mim? Lembro. Tem mais hoje. Eu nunca me esqueci desse dado. Gente, aqui em Manaus tem mais de 100 bandas de rock. Isso é muito legal. William, seja bem-vindo. Obrigado. Se a gente continuar na parte rock... A gente não fala entrevista. A gente tem muita coisa para falar. Só tem do mesmo, rock... Tem mesmo. Aí, em relação às 100 bandas, mesmo com essa pandemia toda, muita gente continua ensaiando em casa. Você que é um artista, você que tem uma banda de blues e jazz e soul, maravilhosa inclusive. Obrigado, né? Obrigado, William. Eu que já tive a honra de assistir alguns... Fizemos uma live juntos, lembra? Você no palco conversando com o povo e eu lá só, né? The book is on the table. The book is on the table. Lembra, William? Muito bom, inclusive, com participação, com apoio, né? Inclusive... Muito bom com cestas básicas, com dinheiro para os artistas. Os amigos indo lá, e foi muito legal. Foi muito legal, muito bom mesmo. William, me diz uma coisa. Agora que eu já te apresento. Digo mais de uma. Já quebramos o gelo, Me diz uma coisa, nesses 100 dias, um pouco mais de 100 dias... Quase 200. Quase 200 que você é vereador em Manaus. O que até agora é motivo para você ter orgulho de vir aqui conversar comigo dizendo, Humberto, eu, como vereador, em quase 200 dias de mandato, já consegui fazer isso pelo povo que se dignou a me dar esse privilégio de ser vereador da cidade de Manaus. O que você diz? Muita coisa. Eu tenho orgulho de dizer, inclusive ontem tive uma reunião com a minha equipe
a quem eu parabenizo todos os meus assessores pelo trabalho maravilhoso que vem fazendo, que é justamente o trabalho de fiscalização, né? A gente do lado de fora da Câmara Municipal, do lado de fora da política, tem uma visão e quer que as coisas aconteçam o mais rápido possível. Eu mesmo, como empresário, tinha essa visão. Tem que ser feito, tem que ser feito. E o que é mais rápido para o vereador fazer é a fiscalização, né? Quando a gente entra na parte de legislar com as novas leis, Manaus tem inúmeras leis. Então a gente tem um critério muito grande dentro do gabinete para não encher linguiça, desculpe a expressão, né? Para não encher linguiça, fazer algo que realmente mude a vida das pessoas. Nós tivemos, até o momento, somente uma lei sancionada, né? Nós temos outras 2 leis. Qual foi essa lei que sancionou? A lei que foi sancionada hoje é a lei que obriga os colégios públicos, municipais e particulares a fazerem treinamento de evacuação. Mas assim, mas por quê? Nós não temos hoje... Em caso de incêndio, de algum tipo desastres de perigo, naturais ou perigo. O que nós temos hoje? Manaus não tem terremoto. Gente, o mundo não tinha Covid, hoje tem. A gente não sabe o dia de amanhã. E se a gente não começar a ajudar as nossas crianças que estão ali dentro de sala de aula, nós ainda temos a cultura de que o colégio tem que ser fechado para não ter evasão escolar. Mas essas crianças saem por onde? Quando foram feitos os prédios para as escolas, foi pensado numa rota de fuga? A maioria não. Então, quando acontece algo... Humberto, há pouco tempo ali na Torquato Tapajós, um muro cedeu e invadiu os refugiados que tinham ali ao lado do prédio da CEMED, se não me engano. Eu lembro. Imagina se aquele prédio fosse uma escola pública. O desespero que seria das pessoas, das crianças que estavam lá dentro. Porque teve muito servidor ali que ficou desesperado. Não tem uma rota de fuga, não tem um treinamento adequado para sair. Isso já está acontecendo? Esse treinamento, ela já está sendo implementada ou vai ser em breve? Olha, alguns colégios particulares e até onde eu sei, a parte dos colégios militares, eles já o fazem. Né? Uhum. Até porque já aconteceu situações, os fake news de antigamente, que eu chamo o trote atual é o fake news, né? Sim. Já aconteceu no passado em vários colégios aquele trote. Só, olha, tá pegando fogo no colégio, pai sai desesperado, entra correndo na sala de aula. Então isso tudo, quando a gente pensou nessa lei, foi pensando na segurança. Evacuar com segurança, porque temos muitos colégios. Legal. Nós temos muitos colégios que é na porta da rua. Sim. Você sai correndo lá de dentro e é atropelado. Sim. Né? Então tem que ter um planejamento. E esse planejamento com essa lei pode ser feito pelo Corpo de Bombeiro, né, militar, pelo Bombeiro Civil, pela Guarda Municipal. Então, assim, isso tudo vai ser uma coisa para melhorar a vida dos nossos estudantes. Me diz uma coisa, você usou aí a palavra fiscalização. Na tua opinião, vereador William Alemão, você acha que o prefeito Davi Almeida se sente fiscalizado por você? Quer dizer, ele sabe, ele sente, de alguma forma, que o vereador William Alemão está lá na Câmara Municipal para me fiscalizar, para fiscalizar as minhas ações, atitudes, os meus decretos e tudo mais. O prefeito se sente fiscalizado pelo vereador William Alemão? Com certeza. Eu ontem tive uma solenidade, inclusive, dentro da Câmara, onde eu participei da Secretaria de Finanças, onde eles estavam premiando 10 anos do... Eu vou já lembrar o nome, mas são os auditores da Câmara. E eu ouvi ali o secretário da CEMEF, o senhor Clécio, dizer assim: as pessoas de bem que trabalham dentro do setor público, elas se sentem muito bem sendo fiscalizadas, porque há garantia de que estão fazendo certo. É um incentivo para elas. É um incentivo. Quando você tem uma chancela dizendo assim, você está certo, auditei, suas contas estão ok, muito isso é bom, bem, muito bem. É um motivo de comemorar. Né? Então, assim, eu posso falar que eu já cheguei na frente do prefeito, isso aqui tem que ser feito alguma coisa. Está aqui o documento. E o prefeito prontamente colocou os órgãos que precisavam, começou a fiscalizar.
Né? Hoje, inclusive, tive a notícia que uma dessas empresas que eu fui lá e mostrei esse prefeito, fiz uma live, que foi assistida por 7 mil pessoas. Né? Olha, essa live deu nisso. Me diz uma coisa. Duas. Muito bem. Hoje aconteceu esse caso que foi com uma empresa de ônibus chamada Açaí, não é isso? Isso, Açaí. O que aconteceu? Me dá um pouco, para milhares de pessoas que estão agora com a gente, dos bastidores do que aconteceu. O que foi que aconteceu com essa empresa de ônibus aqui em Manaus? Olha, o que tudo aconteceu dela, eu não tenho conhecimento todo. Mas o que levou a esse acontecimento? Estou falando, qual sim. foi o acontecimento? Se a gente for falar aqui dos usuários mais antigos, a gente pode falar um pouco de outros ex-prefeitos, né? Não só do Arthur, não só do Serafim, mas até antes. Aonde teve, acho que vocês lembram, teve uma mudança aonde o prefeito chamou as empresas e disse assim, olha, a partir de hoje... Qual era o prefeito? Alfredo Nascimento. Alfredo Nascimento. Okay. Chamou assim, a partir de hoje todas as empresas têm que ter ar-condicionado. As empresas correram da sala para a cozinha, porque na época o modal de transporte dava lucro. Da sala para a cozinha, 60% dos ônibus com ar-condicionado. Pô, agora vai. Parabéns, prefeitura fazendo vídeo e tal. Pouco tempo depois, uma pessoa veio a óbito dentro do ônibus e foi constatado que ela tinha pego um vírus transmitido pelas impurezas do ar, e aí o Ministério Público obrigou, tira os ar-condicionados do transporte público. Eu acho que é uma surpresa para muita gente no Brasil, que aqui em Manaus, todo esse calor, nenhum ônibus tem ar-condicionado. Foi proibido, inclusive. Foi proibido. Né? Então, e aí, com essa situação, as empresas começaram a amargoar prejuízos. Aí eu não estou aqui defendendo o empresário, mas sabemos muito bem que nenhum empresário está lá para ter prejuízo. Né? E continuaram insistindo. Tem no início do governo Arthur, devido às reclamações também, a prefeitura assumiu o controle, depois devolveu o controle às empresas e disse o seguinte, realmente não dá lucro. Não dá. Então a prefeitura vai passar a dar um subsídio. E nesse subsídio as coisas se perderam. Porque assim, o transporte coletivo hoje, se o ônibus sai do Zona Norte ao centro e volta, e ele não completa a lotação mínima, a prefeitura paga a diferença. Essa é a realidade atual. Essa é a realidade atual. Então, assim, aí o subsídio vai de 7, 8, 10, 14 milhões por mês, e quem passa essa lista são as empresas. Então, assim, é muito maior o problema, mas precisa ser resolvido. Em março, deixa eu até confirmar aqui, em abril, na verdade. Em abril, eu comecei a fazer um trabalho sem avisar, simplesmente uma mais auditoria um assessor, pessoal. Isso, eu mais um assessor, inclusive eu levei um assessor que é uma pessoa com deficiência, tá? E a gente foi lá na Praça da Matriz, pegou um ônibus. Da Praça da Matriz até a Zona Norte, onde nós fomos, eu troquei 3 vezes de ônibus. E ali em frente, ali naquele complexo São Jorge, ali do São Jorge, eu peguei o último ônibus que foi até o ponto final. Esse ônibus era da Açaí. A situação... A empresa Açaí. A empresa Açaí. A situação deplorável do ônibus. A gente não conseguia conversar a essa distância. Um ônibus caindo aos pedaços? Caindo aos pedaços. Né? Aí o pessoal, não, você só mostra o ruim. Então vamos atrás de outra empresa. Fui lá para o Shopping Via Norte e peguei um ônibus que faz o caminho Shopping Via Norte, Ceasa, Shopping Via Norte. São 2 empresas. Tá? A primeira empresa que eu peguei foi de novo da Açaí. Um ônibus com 9 anos de idade, 8 anos de idade, faltando 2 anos para o seu limite, que é 10. Até o paralama do ônibus, pelo lado de dentro, você enxergava o pneu. Os usuários dizem assim, Salamão, se chover a gente se molha. Misericórdia. E isso se chegar até lá. Porque ainda corre o risco de quebrar no meio do caminho. Aí eu falei, nossa, não, vamos aqui. Vereador, isso foi agora, né? Foi agora, recente. Isso. Recente, em abril agora. Abriu agora. E aí fui até o Ceasa, esperamos outros ônibus passar também da Açaí, e depois pegamos um ônibus não era Global,
Não, não era Via Verde, era uma outra empresa também, eu não consigo lembrar agora. Uma outra empresa, um ônibus, um ano mais novo. Mas parecia que era 30 anos mais novo, por causa da manutenção. Puxa vida. Eu acho que o que aconteceu, parte do problema... O que aconteceu com a açaí que você ainda não disse, hoje de manhã? Hoje ela fechou. Faliu hoje? Hoje ela faliu. Se não fosse um trabalho muito forte, empenhado do IMU, no seu setor lá de transporte, né, o secretário Paulo, o diretor Naldo, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, né? que conseguiram hoje de manhã ainda sair catando ônibus de outras empresas para suprir a necessidade das pessoas. Quer dizer, não lhe surpreendeu a empresa sair falir hoje? Não, ela já estava em concordata, ela já estava com recuperação judicial há um tempo. Houve até propostas de compra. Né? E aí, só que assim, quem andava, realmente o usuário que andava, que tinha que pegar todo dia a sair para ir para o trabalho, sabia que era uma questão de tempo. Porque se não tem manutenção nos ônibus, todo dia, sem exceção, o ônibus da açaí quebra. Eu vou lhe dizer uma outra coisa. Todo dia, hoje eu não vi, francamente eu não vi hoje. Não me lembro se vi ontem, mas eu tenho certeza que aconteceu. Mas eu costumo ver sistematicamente aqueles ônibus enormes, aqueles ônibus colados um no outro, parado no meio da rua e o povo fora do ônibus esperando o outro. Os articulados, né? Articulado. Eu vejo com uma frequência. Qual é, vereador, na sua opinião, a solução para esse problema que parece assim, não tem fim de ônibus quebrado no meio da rua, no meio das ruas de Manaus? Assim, existe uma solução imediata, eu desconheço. Foi feito um investimento muito grande, inclusive o prefeito de Manaus, na coletiva de imprensa, 2 dias antes da sua diplomação, ele comentou sobre o valor pago, repassado às empresas de transporte público, onde ele falou o seguinte: olha, se a prefeitura não pagar isso por um ano, consegue-se comprar 400 ônibus novos para Manaus. Quer dizer, não é falta de dinheiro, isso você está dizendo? A prefeitura cumpre o seu papel de transferir dinheiro para essas empresas? Isso, o problema é todos os acordos anteriores que não foram cumpridos. Então tem muita coisa acumulada que simplesmente não foi cumprida. Vereador, me diga uma coisa. Se eu lhe convidar, eu vou lhe convidar. Você mesmo já se colocou à vontade em dezembro deste ano, de 2021, para vir aqui conversar comigo. O que o senhor gostaria de me dizer em função deste ano inteiro como vereador? Que grande notícia o senhor gostaria de dar ao povo de Manaus como consequência da sua atuação na Câmara Municipal de Manaus? Gente, eu acho que o que eu gostaria de falar aqui em dezembro é dizer assim: a prefeitura mudou o modal de transporte, ela conseguiu colocar junto as empresas, as 8 empresas hoje operando em Manaus, conseguiu fazer contratos individuais, que é uma meta da prefeitura, espero que coloque em prática. Conseguiu chamar os amarelinhos, os laranjinhas da Zona Leste, que não fazem parte integrante do sistema. Não fazem, né? Não. Porque, vamos lembrar, as empresas grandes recebem subsídio, as pequenas não. Não recebem. E aí é aquela loucura que a gente sabe o que acontece hoje com os amarelinhos. E não estou defendendo o motorista inconsequente, que nem são muitos. Tá? Isso tem que ser punido, tem que ser multado, tem que ser apreendido o veículo. Mas o que acontece com essas empresas menores, que nem os amarelinhos, os laranjas da Zona Leste? Os contratos dela com a prefeitura são de 6 meses. 6 meses renova ou não. Como é que você vai conseguir ter solidez para fazer um contrato e trocar sua frota? O senhor está atuando para ver se muda essa realidade, para beneficiar então o envolvimento com os subsídios dos amarelinhos e dos outros? E aí em dezembro, será que isso mudou? O senhor vai ajudar isso a acontecer? O que a Câmara tiver que fazer, o que eu como vereador puder ajudar nisso, eu farei. Então se prepare, porque em dezembro eu vou lhe fazer essa pergunta, eu vou lhe mandar a entrevista quando acabar, gravada, e em dezembro o senhor voltará aqui, eu vou lhe cobrar o que o senhor fez, o que foi possível fazer, e vamos ver se essa realidade mudou, porque só vai beneficiar com certeza o povo da cidade. Gente, eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu cheguei no meio dessa blitz que eu fiz, essa fiscalização que eu fiz, com uma câmera ao vivo, toda Manaus podia acompanhar, não teve nada editado, não menti em nada, não fiz nada de edição. Ficou nua e crua.
chegou no ponto final, mostrei a situação dos ônibus, que você tem um painel do ônibus, o painel de um dos ônibus que eu filmei não funciona nada. Não tem velocímetro, não tem a parte de pressão para saber se os freios estão funcionando, não tem nem seta. E assim, a vida do povo no Quirino está toda em perigo. A vida do povo, a vida do motorista. Olha, teve um motorista que quando ele saiu eu pensei que era o mecânico, porque ele estava cheio de óleo, aquele cheiro de diesel. Muito triste. E isso era uma situação e tem ainda outras empresas que precisam hoje focar na manutenção. Então assim, em relação a dezembro, tudo que eu adoraria é chegar aqui e dizer, gente, como é que está o seu transporte? Então tá bom. Me responda. Você vai aqui. fazer isso? É tudo que eu quero. William... Porque onde eu moro eu não consigo pegar um ônibus. Vereador William, muito obrigado. William Alemão, muito obrigado pela entrevista. E eu vou lhe mandar, repetindo, essa gravação dessa entrevista. E nós vamos conferir esse seu sonho, que é de muita gente, em dezembro. Com certeza, para todos os usuários de Manaus. Está feito. Obrigado. Acertado. Dankeschön. Gente, por hoje é só. Ouviram só? Ele vivencia algo, está vivenciando algo que é, para os usuários do transporte público em Manaus, um martírio e, para o povo do Amazonas em geral, uma vergonha. A gente volta amanhã e amanhã é sexta-feira e nós vamos falar de vinhos. Vinhos! Vai ser a Cláudia Mendonça. Por que não vem amanhã? Pode vir. Cláudia Mendonça vem aqui amanhã contar histórias bacanas sobre 3 hotéis maravilhosos no centro de Manaus e também vinhos saborosíssimos. Gente, até amanhã. Obrigado pela companhia. Obrigado. Ah, dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? Era bolo de cenoura, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Eu te mando as receitas, viu? Porque saúde aproxima. Apvida, saúde pra valer.